Como Billy Graham dizia, Deus nunca nos deixa sem direção. Hoje, Ele vai revelar os segredos divinos para a sua vitória. Não perca o que o Espírito Santo tem para você. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o dono de todo o ouro e de toda a prata, e a certeza inabalável da sua provisão sobrenatural, trazida pelo Espírito Santo, alcança cada coração e cada lar neste momento. Antes de mergulharmos na riqueza da palavra de Deus, hoje, quero convidá-los a um instante de profunda sinceridade e de fé expectante. Olhem para a sua situação financeira, para as suas necessidades, para as portas que vocês anseiam ver se abrindo e, se o Espírito de Deus o mover, compartilhe aqui nos comentários qual é aquela provisão específica, aquela porta financeira que você tem clamado a Deus para abrir, aquela situação de aperto que você crê que só um milagre divino pode resolver. Declare sua necessidade e sua fé, pois a mensagem que o Espírito Santo quer selar em seu espírito hoje é uma promessa viva e poderosa. Deus vai abrir as portas. A provisão está chegando para quem permanece firme. Sim, meu amigo, minha amiga, o Deus a quem servimos é um Deus que vê, que ouve, que se importa e que age em favor daqueles que nele confiam e que perseveram em seus caminhos. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê na vitória que Deus tem para você e inscreva-se no canal para não perder nada. Fique até o final. Tem uma surpresa especial, a jornada da fé em meio aos desafios financeiros. A jornada da vida, como bem sabemos, é frequentemente marcada por desafios, e a área financeira não é exceção. Muitos de nós, em algum momento, já enfrentamos a angústia da escassez, a pressão das dívidas, a incerteza do amanhã, a dor de não ter o suficiente para suprir as necessidades básicas da nossa família, ou para honrar nossos compromissos. Há momentos em que olhamos para nossas finanças e o cenário parece desolador. As contas se acumulam, as portas de oportunidade parecem fechadas e um sentimento de impotência e de preocupação tenta nos dominar. Quantas noites você pode ter passado em claro, com o coração apertado, pensando: Senhor, como eu vou pagar esta conta? Como vou sustentar minha família? De onde virá o socorro? Talvez você tenha chorado em secreto, derramando sua alma diante de Deus, expressando sua angústia, sua necessidade, seu clamor por uma intervenção divina. Talvez você tenha se sentido envergonhado, humilhado pela sua situação financeira, temendo o julgamento dos outros ou a aparente ausência de uma resposta de Deus. O inimigo de nossas almas adora usar esses momentos de aperto financeiro para semear a dúvida, o medo, o desespero, para nos fazer questionar o amor e o cuidado de Deus, para nos tentar a buscar soluções fora da vontade dele. Mas hoje, o Espírito Santo quer que você saiba, com uma certeza que acalma a alma e fortalece a fé, que Deus viu quando você chorou por não ter o suficiente, e agora Ele está liberando a provisão para a sua vida. Sim, Ele viu suas lágrimas, Ele ouviu seus gemidos silenciosos, Ele conhece a profundidade da sua necessidade e a sua resposta está a caminho. Aquelas noites em que você se perguntava: Senhor, como eu vou pagar? Ele estava ali, ouvindo, planejando, preparando o caminho para o seu suprimento. E hoje Ele responde ao seu coração: Eu sou o teu sustento, eu sou Jeová Jiré, o Senhor que provê, a provisão está a caminho. Gostou da mensagem? Comente Vitória e clique no like. Não é fã ainda? Inscreva-se agora e veja o final surpreendente do vídeo. As promessas de Deus para a provisão. A Bíblia nos assegura repetidamente do cuidado provedor de Deus para com seus filhos. Em Salmo 37, versículo 25, está escrito: Fui moço e agora sou velho.
mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Que promessa poderosa! Deus não desampara o justo, nem permite que sua descendência mendigue o pão. Ele é fiel para suprir. Em Filipenses 4, versículo 19, o apóstolo Paulo declara com confiança: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as vossas necessidades, não algumas, mas todas, e não segundo a nossa pobreza ou a escassez do mundo, mas segundo as suas riquezas insondáveis em glória. O Espírito Santo quer que você se aproprie dessas promessas hoje. Ele quer que você creia que elas são para você, para a sua situação específica. Ele quer que você substitua o medo pela fé, a ansiedade pela confiança, o desespero pela esperança. A provisão de Deus pode vir de maneiras inesperadas. Pode ser através de um novo emprego, de uma promoção, de um negócio que prospera, de uma dívida que é perdoada, de um presente inesperado, de uma ideia criativa que gera renda ou de uma multiplicação sobrenatural dos poucos recursos que você tem. Não limite a capacidade de Deus de prover. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. E ele tem inúmeras maneiras de abençoar seus filhos. O importante é que você confie nele, que você o busque em primeiro lugar, que você seja fiel nos seus princípios e que você espere com fé pela sua intervenção. As lágrimas que você derramou em secreto não foram em vão. O clamor do seu coração não foi ignorado. Deus viu, Deus ouviu e Ele está agindo. Prepare-se para receber a sua provisão. A porta da abundância está se abrindo para você porque você permaneceu firme na fé, mesmo em meio à escassez. E o Deus que promete é fiel para cumprir. Esta é a palavra do Espírito Santo para a sua vida financeira hoje. A provisão está chegando. A intervenção divina não depende de contatos humanos. Que alívio e que esperança transbordam em nossos corações ao ouvirmos a promessa do Espírito Santo de que Deus viu nossas lágrimas na escassez e está liberando a provisão que tanto necessitamos. Essa certeza nos impulsiona a olhar para o futuro com fé, sabendo que nosso Pai Celestial cuida de nós em cada detalhe, inclusive em nossas finanças. E o Espírito Santo quer nos revelar hoje um aspecto crucial dessa intervenção divina. Essa porta financeira que você precisa desesperadamente ver aberta, aquela que parece intransponível, não será aberta por seus contatos humanos, por sua influência terrena ou por seus próprios esforços limitados. Ela será aberta pelo céu, pelo poder soberano de Deus. Muitas vezes, em nossa ansiedade por uma solução para nossos problemas financeiros, somos tentados a buscar ajuda em todas as direções, a confiar em conexões humanas, em pistolões, em estratégias mirabolantes, esquecendo-nos de que a verdadeira e duradoura provisão vem do alto, daquele que tem as chaves de todas as portas e que pode mover o que for preciso para destravar aquilo que nenhum esforço humano conseguiu. Em Apocalipse 3, versículo 7, está escrito: Eis o que diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Vivemos em um mundo onde, frequentemente, o quem você conhece parece ser mais importante do que o que você sabe ou quem você é. As pessoas buscam conexões, influências, favores, acreditando que esses contatos humanos são a chave para o sucesso ou para a prosperidade, para a abertura de portas. E sim, Deus pode usar pessoas como instrumentos de sua bênção em nossas vidas. Ele pode colocar em nosso caminho indivíduos que nos ofereçam oportunidades, que nos deem conselhos sábios, que nos estendam a mão em momentos de necessidade. Não há nada de errado em ter uma boa rede de relacionamentos e em buscar oportunidades através dela, desde que nossa confiança final
não esteja nessas pessoas, mas em Deus. O perigo reside em depositarmos nossa esperança primariamente nos homens, em acreditarmos que nossa prosperidade depende da influência de A ou B, e em nos frustrarmos ou nos desesperarmos quando esses contatos falham ou quando as portas humanas permanecem fechadas. Quer receber mais palavras de fé? Inscreva-se, ative o sininho e comente Amém. Não saia antes do final. Há algo incrível te esperando. O Salmo 146, versículos 3 a 5, nos adverte solenemente: Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Que contraste! A confiança nos homens é vã, pois eles são limitados, falíveis, mortais. Mas a esperança posta no Senhor, o Deus de Jacó, o Criador dos céus e da terra, traz bem-aventurança, traz segurança, traz a certeza da sua intervenção. O Espírito Santo quer que você entenda hoje que se há uma porta financeira que Deus determinou abrir em sua vida, ela se abrirá, independentemente de você ter ou não os contatos certos. Ele pode mover o coração de reis, como diz Provérbios 21, versículo 1. O coração do rei é como ribeiros de águas nas mãos do Senhor. Ele o inclina a todo o seu querer. Ele pode transformar inimigos em amigos, ele pode criar oportunidades onde não existia nenhuma, ele pode usar pessoas que você nem conhece para abençoá-lo. Ele pode operar de maneiras tão surpreendentes e sobrenaturais que você ficará maravilhado e terá que reconhecer que foi a mão dele, e não a sua própria força ou a influência de outros, que abriu aquela porta. Lembre-se de José. Quando ele estava na prisão, ele interpretou os sonhos do copeiro-mor de Faraó e pediu que este se lembrasse dele quando fosse restaurado ao seu posto. Mas o copeiro se esqueceu de José por 2 longos anos. Gênesis 40, versículo 23. O contato humano falhou. Mas, no tempo de Deus, quando o Faraó teve seus próprios sonhos perturbadores, o copeiro finalmente se lembrou de José. E foi Deus quem deu a José a interpretação dos sonhos de Faraó. E foi Deus quem o exaltou de prisioneiro a governador de todo o Egito, abrindo uma porta que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter imaginado ou arquitetado. Gênesis 41. A promoção de José não veio do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, mas de Deus, o juiz que a um abate e a outro exalta, como diz Salmo 75, versículos 6 e 7. Porque a exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Talvez você tenha batido em muitas portas humanas em busca de uma solução para a sua situação financeira. Talvez tenha se decepcionado com promessas não cumpridas, com contatos que não deram em nada, com esforços que se mostraram infrutíferos. O Espírito Santo está lhe dizendo hoje: pare de confiar no braço de carne e levante seus olhos para o céu, de onde vem o seu socorro. Salmo 121, versículos 1 e 2. Deus vai mover o que for preciso para destravar aquilo que nenhum esforço seu conseguiu. Ele pode estar, neste exato momento, trabalhando nos bastidores, preparando o caminho, alinhando as circunstâncias, movendo o coração de pessoas que ele usará como instrumentos para abençoá-lo. Sua parte é confiar nele, é orar a ele, é obedecer aos seus princípios. Não se desespere se as portas humanas parecerem fechadas. Não se amargure se os contatos falharem. Lembre-se de que a chave mestra está nas mãos de Deus, e quando ele decide abrir uma porta para você, ninguém, nem homens, nem demônios,
nem circunstâncias adversas pode impedir que ela se abra. Em Apocalipse 3, versículo 8, está escrito: Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Esta é a promessa para aqueles a quem ele ama e a quem ele deseja honrar. Portanto, descanse na soberania de Deus. Entregue a ele suas necessidades financeiras, seus anseios por portas abertas. E confie que ele, o Deus do céu, o Deus que abre caminhos no mar e veredas no deserto, está operando em seu favor. A porta que ele abrirá para você não será fruto de manipulação humana ou de mero acaso. Será uma manifestação clara e inequívoca do seu poder, da sua graça e da sua fidelidade, para que toda a glória seja dada somente a ele. Prepare-se, pois o céu está se movendo em seu favor, e a porta da sua provisão será aberta pelo poder de Deus. A fé, firme como solo fértil para a prosperidade, que certeza libertadora e poderosa é esta! A porta financeira, que tanto necessitamos, não depende de contatos humanos, mas será aberta pelo poder soberano de Deus, que move os céus e a terra em favor daqueles que nele confiam. Essa compreensão nos livra da ansiedade de tentar manipular circunstâncias ou de depender da aprovação dos homens e nos conduz a um lugar de profunda confiança na providência divina. E o Espírito Santo quer nos revelar hoje um princípio fundamental que governa a manifestação dessa provisão celestial. A fé firme, demonstrada em tempos difíceis, é o solo fértil, onde Deus planta as sementes da verdadeira e duradoura prosperidade. Vamos juntos nessa jornada? Curta o vídeo, comente "Deus é fiel" e se inscreva. Fique até o fim para uma revelação que vai abençoar sua vida. Você pode ter segurado muitas coisas em suas mãos durante este período de aperto financeiro, preocupações, contas, talvez até mesmo a tentação de tomar atalhos duvidosos. Mas, se acima de tudo, você segurou firme a sua fé em Deus, se você não permitiu que as dificuldades apagassem a chama da sua confiança nele, saiba que é precisamente essa fé perseverante que move os céus em seu favor, pois a palavra de Deus nos assegura: quem permanece fiel, colhe. Quem crê, recebe. A Bíblia nos ensina que a fé é essencial para agradarmos a Deus e para recebermos dele as suas promessas. Em Hebreus 11, versículo 6, está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. No entanto, a verdadeira natureza da nossa fé muitas vezes só é revelada e provada em meio às adversidades, nos tempos de escassez, de incerteza, de aparente silêncio divino. É fácil ter fé quando tudo vai bem, quando as contas estão pagas, quando o emprego está seguro, quando os negócios estão prosperando. Mas a fé que verdadeiramente honra a Deus, a fé que Ele procura e recompensa, é aquela que permanece firme mesmo quando as circunstâncias são contrárias, mesmo quando a tempestade financeira ruge ao nosso redor, mesmo quando não vemos nenhuma solução humana à vista. É a fé que diz, como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, versículo 15. É a fé que declara, como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versículos 17 e 18. Essa fé não é uma negação da realidade da dificuldade, mas uma afirmação da soberania e da bondade de Deus acima da dificuldade. É uma escolha consciente de confiar em seu caráter e em suas promessas, independentemente do que nossos olhos veem ou do que nossos sentimentos nos dizem. O Espírito Santo quer que você entenda que,
Se você tem se mantido firme na fé durante este tempo de provação financeira, se você tem continuado a buscar a Deus em oração, a honrá-lo com seus dízimos e ofertas, mesmo na escassez, a praticar a justiça e a generosidade mesmo quando seria mais fácil ser egoísta, você não segurou a bênção de Deus. Pelo contrário, você segurou a fé. E é essa fé que está preparando o terreno para uma colheita abundante. Deus vê sua perseverança, Ele vê sua lealdade, Ele vê sua confiança nele, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. E Ele se agrada dessa fé. Hebreus 11, versículo 6, nos diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Sua busca sincera, sua fé perseverante, não passará despercebida, nem ficará sem recompensa. A fé firme em tempos difíceis é como um solo rico e bem preparado, pronto para receber as sementes da prosperidade verdadeira que Deus deseja plantar em sua vida. E essa prosperidade não é apenas material, mas integral. Uma prosperidade que inclui paz de espírito, contentamento, relacionamentos saudáveis, um propósito renovado e, sim, também o suprimento abundante para todas as suas necessidades e a capacidade de ser uma bênção para outros. A palavra de Deus é clara. Quem permanece, colhe. Em Gálatas 6, versículo 9, está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido." A colheita está garantida para aqueles que não desfalecem, para aqueles que não desistem de semear o bem, de praticar a justiça, de viver pela fé. E quem crê, recebe. Em Marcos 11, versículo 24, Jesus promete: "Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis." A fé é a condição para receber, não uma fé presunçosa que exige de Deus, mas uma fé humilde e confiante que se apropria das suas promessas e descansa na sua fidelidade. O Espírito Santo está trabalhando em você agora para fortalecer essa fé, para remover as dúvidas, para curar as feridas da decepção passada e para lhe dar uma nova visão da prosperidade que Deus tem para você. Uma prosperidade que não é baseada na ganância ou no materialismo, mas na sua graça abundante e nos seus propósitos eternos. Ele quer que você entenda que sua firmeza na fé, mesmo em meio às lágrimas e às lutas, não foi em vão. Cada oração, cada ato de obediência, cada sacrifício feito por amor a Deus, foi uma semente plantada no solo fértil da sua graça e a colheita virá. Antes de mergulharmos, mostre sua fé. Comente e inscreva-se no canal. Assista até o final, porque Deus reservou uma surpresa para você. Não se compare com aqueles que parecem prosperar através de meios duvidosos ou que não honram a Deus. A prosperidade deles é passageira, como a erva que floresce pela manhã e à tarde murcha, como diz Salmo 90, versículos 5 e 6. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã, são como a erva que cresce. De manhã, floresce e cresce. À tarde, corta-se e seca. Mas a prosperidade que Deus planta no solo da fé firme é duradoura, é significativa, é acompanhada de paz e de contentamento. Continue segurando firme a sua fé. Continue confiando nas promessas de Deus. Continue obedecendo aos seus princípios, pois o Espírito Santo está lhe assegurando que é precisamente essa fé que move os céus em seu favor e que prepara o caminho para a manifestação da colheita abundante que Deus tem reservada para você. Sua fidelidade em tempos difíceis é a maior semente que você poderia plantar. A multiplicação sobrenatural do pouco. Que verdade encorajadora e profundamente motivadora é esta: a fé firme, demonstrada em tempos de dificuldade financeira, é o solo fértil
onde Deus planta as sementes da sua verdadeira e duradoura prosperidade. Quando seguramos a fé, mesmo que tudo mais pareça escapar por entre nossos dedos, estamos abrindo o caminho para que os céus se movam em nosso favor. E o Espírito Santo quer nos levar a uma compreensão ainda mais prática e milagrosa dessa provisão divina, assegurando-nos de que o pouco que você tem em suas mãos, quando entregue a Deus com fé, vai se multiplicar de forma sobrenatural, assim como o pão se multiplicou nas mãos de Jesus. Esta é uma promessa que desafia a lógica humana, que transcende as leis da economia terrena, mas que se alinha perfeitamente com o caráter de um Deus que é especialista em transformar escassez em abundância, o nada em algo, o pouco em muito, quando há um coração disposto a confiar e a entregar. Você não foi chamado para viver de sobras, para se contentar com migalhas, para se arrastar em uma existência de constante privação. Deus é um Deus de abundância, um Deus de multiplicação. E Ele deseja manifestar seu poder provedor em sua vida, de maneiras que o deixarão maravilhado. Lembrem-se da história da multiplicação dos pães e peixes, narrada nos Evangelhos. Mateus 14, versículos 13 a 21, Marcos 6, versículos 30 a 44, Lucas 9, versículos 10 a 17, João 6, versículos Preveni at Ternact. Uma multidão faminta, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, em um lugar deserto. Os discípulos, confrontados com essa necessidade imensa, só conseguiram encontrar 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o lanche de um menino. Aos olhos humanos, era uma quantidade insignificante, ridícula diante de tamanha fome. A lógica diria, isso não é nada, não adianta nem tentar. Mas Jesus não operou segundo a lógica humana. Ele pegou aquele pouco, aqueles 5 pães e 2 peixes, deu graças, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem à multidão. E o milagre aconteceu. Todos comeram e se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Que demonstração extraordinária do poder multiplicador de Deus! O segredo não estava na quantidade inicial, mas na bênção de Jesus sobre o pouco que foi entregue a Ele com fé. O Espírito Santo quer que você entenda hoje que o mesmo Jesus que multiplicou aqueles pães e peixes é o mesmo que está com você em sua situação de escassez. E Ele pode pegar o pouco que você tem em suas mãos, talvez um pequeno salário, uma pequena poupança, uma pequena ideia, um pequeno talento. E se você o entregar a Ele com fé e com gratidão, Ele pode multiplicá-lo de forma sobrenatural para suprir todas as suas necessidades e ainda transbordar para abençoar outros. Muitas vezes, quando enfrentamos a escassez, nossa tendência é nos agarrarmos ao pouco que temos com medo, com ansiedade, com um espírito de retenção. Pensamos, se eu der isto, não terei nada. Mas a fé opera de forma contrária. A fé nos leva a entregar o nosso pouco nas mãos daquele que é o dono de tudo, confiando que ele é capaz de multiplicá-lo. Lembrem-se da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, versículos 8 a 16. Em meio a uma seca severa e a uma fome terrível, ela tinha apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, o suficiente para fazer um último bolo para ela e seu filho e depois morrerem. Mas o profeta Elias, enviado por Deus, pediu a ela que primeiro fizesse um bolo para ele. Que pedido aparentemente absurdo e egoísta! Mas a viúva, em um ato de fé e de obediência extraordinários, atendeu ao pedido do profeta. E qual foi o resultado? Da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. O pouco dela, entregue com fé,
foi multiplicado continuamente, sustentando-a, a seu filho e ao profeta durante todo o tempo da fome. O Espírito Santo está lhe desafiando hoje a exercer esse mesmo tipo de fé. Talvez o que você tenha em suas mãos pareça insignificante diante das suas necessidades, mas entregue-o a Deus. Honre-o com as primícias do seu pouco. Semeie com generosidade, mesmo na escassez, e confie que Ele é poderoso para multiplicar. Você não está destinado a viver de sobras, a mendigar o pão, a se arrastar em uma vida de constante preocupação financeira. Essa não é a vontade do seu Pai Celestial, que se deleita na prosperidade dos seus servos. Deus é especialista em transformar escassez em abundância quando entregamos a Ele tudo o que temos com um coração cheio de fé e de gratidão. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis ou preguiçosos, esperando que Deus faça tudo por nós. Devemos trabalhar com diligência, administrar com sabedoria, planejar com prudência, mas, acima de tudo, devemos confiar no seu poder multiplicador. Devemos reconhecer que nossa fonte não são nossos próprios esforços ou recursos limitados, mas a sua graça ilimitada e o seu poder sobrenatural. O Espírito Santo quer quebrar em sua vida hoje toda a mentalidade de escassez, toda a fortaleza de pobreza, todo o medo do futuro. Ele quer enchê-lo com uma fé ousada, uma fé que crê na multiplicação, uma fé que se atreve a entregar o pouco nas mãos de Jesus, na certeza de que Ele pode fazer o impossível. Talvez você olhe para suas dívidas e pense, é impossível pagar. Mas entregue essa situação a Jesus. Talvez você olhe para seus sonhos de ter seu próprio negócio e pense, não tenho capital suficiente. Mas entregue seus planos a Jesus. Talvez você olhe para suas necessidades diárias e pense, não sei como vou conseguir. Mas entregue suas preocupações a Jesus. Ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus que transforma o pouco em muito. E Ele quer fazer isso em sua vida, não apenas para o seu benefício, mas para que você seja um canal de bênçãos para outros e um testemunho vivo do seu poder provedor. Prepare-se para ver o milagre da multiplicação acontecendo em suas finanças, pois o Deus que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes está pronto para tomar o pouco que você tem e transformá-lo em uma abundância que glorificará o seu nome. O fim da vergonha financeira. Que promessa gloriosa e cheia de esperança é esta? O pouco que entregamos a Deus com fé pode ser multiplicado sobrenaturalmente, transformando nossa escassez em abundância. Essa verdade nos liberta do medo e da mentalidade de pobreza e nos enche de uma expectativa santa pela intervenção milagrosa do nosso Deus provedor. E o Espírito Santo quer aprofundar ainda mais essa obra de restauração em nossas vidas, assegurando-nos de que o tempo da vergonha financeira, da humilhação pela falta, está acabando em sua vida, pois Deus está virando essa página da sua história. Sim, meu amigo, minha amiga, se você tem se sentido envergonhado, diminuído ou até mesmo desprezado por causa de suas dificuldades financeiras, se a escassez tem sido uma fonte de angústia e de constrangimento para você e sua família, ouça com atenção a voz do Espírito Santo lhe dizendo que esse tempo de opróbrio está chegando ao fim. O mesmo Deus que, em sua soberania, permitiu que você passasse pelo deserto da provação financeira, agora está prestes a lhe entregar a terra da promessa, um lugar de abundância, de honra e de testemunho do seu poder restaurador. A vergonha financeira pode ser um fardo terrivelmente pesado. Ela pode nos isolar, nos fazer sentir inferiores, minar nossa autoestima e até mesmo afetar nossos relacionamentos. Quando não conseguimos honrar nossos compromissos, quando dependemos da ajuda de outros,
Quando vemos nossos filhos passarem por necessidades, quando somos comparados com aqueles que parecem prosperar enquanto nós lutamos, um sentimento de fracasso e de humilhação pode se instalar em nosso coração. O inimigo de nossas almas adora usar essa vergonha para nos acusar, para nos fazer duvidar do amor de Deus, para nos manter presos em um ciclo de derrota. Mas Deus não nos criou para vivermos debaixo da vergonha. Ele nos criou para vivermos em dignidade, em honra, como filhos e filhas do Rei dos Reis. E Ele tem o poder de remover todo o opróbrio da nossa vida e de nos vestir com vestes de louvor e de dupla honra. A palavra de Deus nos promete em Isaías 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Que promessa extraordinária! Dupla honra em lugar da vergonha, alegria perpétua. Esta é a obra de restauração que Deus deseja fazer em sua vida financeira. O tempo do deserto, por mais difícil e doloroso que seja, muitas vezes é um tempo de preparação, um tempo em que Deus nos ensina lições valiosas de dependência, de humildade, de fé, de perseverança. Ele permite que passemos pelo deserto, não para nos destruir, mas para nos provar, para nos humilhar, para saber o que havia em nosso coração, se guardaríamos ou não os seus mandamentos. Como diz Deuteronômio 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou estes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E ele nos sustenta no deserto, como sustentou o povo de Israel com o maná, para nos ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, versículo 3. Mas o deserto não é o nosso destino final. Deus tem uma terra prometida para nós, uma terra que mana leite e mel, um lugar de abundância, de descanso, de cumprimento das suas promessas. E o Espírito Santo está lhe dizendo hoje que o seu tempo no deserto da escassez financeira está chegando ao fim. Deus está virando essa página da sua história. Ele está o conduzindo para a sua terra prometida de provisão e de prosperidade. Assim como ele tirou o povo de Israel da escravidão, do Egito, os sustentou no deserto e os introduziu na terra de Canaã, ele também pode e quer tirá-lo da escravidão das dívidas, sustentá-lo em suas necessidades e introduzi-lo em um novo tempo de abundância financeira para a glória do seu nome. Você não será mais humilhado por não ter. Aqueles que talvez o desprezaram por sua situação financeira, aqueles que duvidaram da sua fé ou da sua capacidade, terão que reconhecer a mão de Deus sobre sua vida quando virem a sua provisão se manifestando de forma abundante. Lembre-se de Ana, que era humilhada por Penina, por ser estéril. Mas quando Deus lhe abriu a madre e lhe deu Samuel, sua vergonha se transformou em honra. E ela pôde cantar: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. 1 Samuel, versículos 1, 7 e 8. Que virada extraordinária! Deus tem o poder de exaltar o humilhado, de levantar o necessitado e de transformar a vergonha em dupla honra. O Espírito Santo quer que você creia nessa promessa para a sua vida financeira. Ele quer que você comece a se ver, não mais como alguém envergonhado pela falta, mas como alguém que está prestes
a experimentar a honra da provisão divina. Ele quer que você se prepare para testemunhar da fidelidade de Deus, para contar as maravilhas que Ele fará em suas finanças. Não se apegue à mentalidade de vítima ou de fracasso. Levante a sua cabeça. O seu Redentor vive e Ele está virando a página da sua história. O tempo da vergonha está acabando. O tempo da honra está chegando. O tempo da escassez está dando lugar ao tempo da abundância. Creia nisso com todo o seu coração, pois o Deus que permitiu o seu deserto é o mesmo Deus que agora o está conduzindo à sua terra prometida. E a sua glória se manifestará em sua vida de uma maneira que todos verão e reconhecerão que só o Senhor é Deus. A honra e o testemunho da provisão divina, que promessa gloriosa e transformadora, é esta: o tempo da vergonha financeira está acabando. E Deus está virando essa página da nossa história, conduzindo-nos do deserto da escassez para a terra prometida da sua abundante provisão. Essa certeza, plantada em nossos corações pelo Espírito Santo, nos enche de uma esperança vibrante e de uma expectativa santa pelo que Ele está prestes a fazer. E o Espírito Santo quer nos revelar hoje que essa intervenção divina em nossas finanças vai muito além do suprimento material. Ela é também uma manifestação da sua honra sobre nossas vidas e um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor. Sim, meus amados, a porta da provisão que Deus está abrindo para você hoje é também a porta da honra que você tanto esperava e pela qual tanto orou. Prepare-se, pois o recurso financeiro pelo qual você clamou vai chegar, mas com ele virá também a honra de Deus, a resposta às suas orações de forma visível e um testemunho que vai impactar e abençoar outras vidas. Tudo para a glória do seu nome. Muitas vezes, a luta financeira não é apenas sobre a falta de dinheiro em si, mas também sobre o sentimento de desonra, de incapacidade, de não conseguir prover adequadamente para a nossa família, de não poder honrar nossos compromissos, de não poder contribuir para a obra de Deus como gostaríamos. Essa sensação de desonra pode ser profundamente dolorosa e minar nossa confiança e nossa alegria. Mas Deus, em seu infinito amor e em sua justiça perfeita, não apenas supre nossas necessidades materiais, mas Ele também se preocupa com a nossa honra, com a nossa dignidade como seus filhos. Quando Ele abre a porta da provisão, Ele está, muitas vezes, também restaurando nossa honra diante daqueles que talvez nos desprezaram ou duvidaram de nós. Ele está mostrando ao mundo que Ele é o nosso Deus, o nosso provedor, o nosso defensor. Lembrem-se de Jó. Após sua terrível provação, Deus não apenas restaurou seus bens em dobro, mas também abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó 42, versículo 12. Seus amigos, que o haviam acusado, tiveram que pedir perdão e oferecer sacrifícios, e Deus aceitou a oração de Jó por eles. Sua honra foi restaurada e exaltada diante de todos. Da mesma forma, quando Deus abre a porta da provisão em sua vida, Ele está silenciando as vozes da acusação. Ele está vindicando sua fé. Ele está demonstrando seu favor sobre você. O recurso financeiro pelo qual você orou, seja ele um novo emprego, um aumento de salário, a quitação de uma dívida, o sucesso de um empreendimento, a chegada de uma herança ou de um presente inesperado, vai chegar, mas não virá sozinho. Com ele, virá a honra de Deus, virá o reconhecimento de que foi Ele quem operou o milagre, de que foi a sua mão poderosa que abriu a porta. Virá a resposta visível às suas orações, que talvez muitos duvidassem que seriam respondidas. E essa resposta não será apenas para o seu benefício particular, mas se tornará um testemunho poderoso que vai impactar outras vidas. Quando as pessoas virem como Deus o abençoou, como Ele o tirou da escassez
e o colocou em um lugar de abundância, como ele honrou sua fé e sua perseverança, elas serão desafiadas a crer no mesmo Deus. Seu testemunho de provisão se tornará uma semente de fé no coração de outros. Você poderá dizer, como o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. E sua alegria será contagiante. Sua gratidão será inspiradora. O Espírito Santo quer que você se prepare, não apenas para receber a bênção financeira, mas também para administrar a honra que virá com ela, e para usar seu testemunho para glorificar a Deus e para edificar outros. Não se ensoberbeça com a bênção, mas reconheça humildemente que tudo vem dele e é para ele. Use os recursos que ele lhe der com sabedoria, com generosidade, como um bom mordomo da sua graça multiforme. Lembre-se de que você foi abençoado para ser uma bênção. A porta da provisão que se abre hoje é também a porta para um novo nível de serviço, um novo nível de influência para o reino de Deus. Com mais recursos, você poderá semear mais na obra do Senhor, ajudar mais os necessitados, investir em projetos que expandam o Evangelho. Sua vida se tornará um canal do fluir da abundância de Deus, não apenas para você, mas para muitos. Esta é a verdadeira prosperidade bíblica, ter o suficiente para si e o bastante para transbordar em generosidade para com os outros, tudo para a glória de Deus. Prepare-se para essa nova dimensão de honra e de testemunho. O Espírito Santo está alinhando todas as coisas. Ele está abrindo as portas. Ele está preparando a sua colheita. E ela será abundante, será visível, será poderosa e trará consigo a honra de Deus e um testemunho que ecoará por toda a eternidade. Hoje, ao mergulharmos na poderosa mensagem inspirada por Billy Graham, Deus vai revelar segredos para sua vitória e conquista. Prepare-se agora. Meu coração foi profundamente tocado pela certeza de que Deus não apenas vê nossas lutas, mas também está trabalhando nos bastidores para abrir portas de provisão, honra e vitória em nossas vidas. A mensagem trouxe uma renovação de fé, reacendendo a esperança em momentos de incerteza e escassez. Billy Graham, com sua sabedoria guiada pelo Espírito Santo, nos lembra que Deus nunca prometeu uma jornada fácil, mas garantiu que a chegada valeria a pena. Essa promessa ressoa profundamente em um contexto brasileiro, onde a fé é o alicerce de tantas famílias que enfrentam desafios financeiros, emocionais e espirituais, mas continuam a confiar no Deus que provê. O que mais me marcou foi a ênfase na fé perseverante como o solo fértil onde Deus planta as sementes da prosperidade. Em um país como o Brasil, onde muitas vezes enfrentamos dificuldades econômicas e desigualdades, a ideia de que nossa confiança em Deus, mesmo em meio à escassez, pode mover os céus é incrivelmente encorajadora. A mensagem destacou que Deus não depende de contatos humanos ou estratégias terrenas para abrir portas. Ele é soberano. E como diz Apocalipse 3, versículo 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Essa verdade me fez refletir sobre quantas vezes colocamos nossa esperança em pessoas ou circunstâncias, esquecendo que o verdadeiro provedor é o Senhor, que move montanhas e transforma o pouco em muito. A história da multiplicação dos pães e peixes, João 6, versículos 1 a 14, foi um lembrete poderoso de que Deus pode pegar o pouco que temos, seja um pequeno salário, uma ideia simples ou até mesmo nossa fé enfraquecida, e multiplicá-lo sobrenaturalmente. No contexto brasileiro, onde muitas vezes nos agarramos ao pouco que temos por medo de perder tudo, essa mensagem nos desafia a entregar esse pouco nas mãos de Jesus com gratidão e confiança. A viúva de Sarepta
1 Reis 17, versículos 8 a 16, que ofertou seu último punhado de farinha, é um exemplo vivo para nós. No Brasil, onde a generosidade é parte da nossa cultura, mesmo em tempos difíceis, somos chamados a semear com fé, sabendo que Deus multiplicará o que entregamos a Ele. Outro ponto que ressoou profundamente foi a promessa de que o tempo da vergonha financeira está chegando ao fim. No Brasil, onde a pressão social e a comparação, muitas vezes, nos fazem sentir diminuídos por nossas lutas. A palavra de Isaías 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. É como um bálsamo para a alma. Quantas vezes nos sentimos envergonhados por não podermos prover como gostaríamos ou por enfrentarmos dívidas? O Espírito Santo nos assegura que Deus está virando essa página, trazendo não apenas provisão, mas também honra, para que possamos testemunhar do seu poder. Essa mensagem é especialmente relevante em nossa cultura, onde a família e a comunidade são tão valorizadas e o desejo de honrar nossos compromissos e cuidar dos nossos é uma prioridade. As lições práticas que tirei dessa mensagem são transformadoras e podem ser aplicadas no dia a dia. Primeiro, aprendi a substituir a ansiedade pela fé. Em vez de me preocupar com as contas ou com o futuro, devo orar e confiar que Deus está trabalhando. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos instabilidade econômica, essa prática de entregar nossas preocupações a Deus é essencial. Segundo, entendi a importância de ser fiel no pouco. Mesmo que eu tenha apenas um pequeno recurso, devo honrar a Deus com ele, seja através do dízimo, da generosidade ou da administração sábia. Isso reflete nossa cultura brasileira de solidariedade, onde compartilhamos o que temos, mesmo na escassez. Terceiro, aprendi a não depender de contatos humanos, mas a olhar para o céu, de onde vem o meu socorro. Salmo 121, versículos 1 e 2. Em um país onde o jeitinho brasileiro, às vezes, nos tenta a buscar soluções rápidas, essa mensagem me chama a confiar exclusivamente na soberania de Deus. Além disso, a mensagem me desafiou a cultivar uma fé perseverante, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. No Brasil, onde a fé cristã é vibrante, somos conhecidos por nossa resiliência espiritual. Assim como Jó, que declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13, versículo 15. Devemos continuar crendo, mesmo nas tempestades. Por fim, aprendi que a provisão de Deus vem acompanhada de um propósito maior: ser uma bênção para outros. No contexto brasileiro, onde a comunidade é tão importante, nossa prosperidade não é apenas para nós, mas para abençoar nossas famílias, igrejas e até mesmo os necessitados ao nosso redor. Isso me inspira a viver com generosidade e a usar os recursos que Deus me dá para glorificá-lo. Essa mensagem também me fez refletir sobre o poder do testemunho. Quando Deus abrir as portas da provisão, minha vida se tornará um canal de inspiração para outros. No Brasil, onde compartilhamos histórias de fé em nossas igrejas, rodas de conversa e redes sociais, meu testemunho pode encorajar alguém que está enfrentando as mesmas lutas. Como Billy Graham nos ensina, a jornada pode ser árdua, mas a chegada valerá a pena. Essa promessa me dá forças para continuar, sabendo que cada passo de fé é uma semente plantada para uma colheita abundante. Meus queridos irmãos e irmãs, que mensagem poderosa o Espírito Santo nos entregou hoje. Se essas palavras reacenderam sua fé e encheram seu coração de esperança nas promessas de Deus para sua vitória e conquista, eu o convido a agir agora. Clique no botão curtir para mostrar que você crê na provisão divina e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma palavra de encorajamento que Deus tem para você. Nos comentários, escreva "Eu creio" ou compartilhe como Deus já abriu portas em sua vida. Seu testemunho pode ser luz para alguém. Juntos, vamos espalhar a mensagem de que Deus está revelando segredos para nossa vitória. Prepare-se, pois sua colheita está chegando. Amém.